Confira as reações de Ceará 3, Santos 0. Começar o jogo. Ceará é quem mexe primeiro na bola. Bem espaçada a torcida lá, tá o anel superior ali. Muito espaçado, né? Para 60 e tantas mil pessoas dá a impressão que não tem muito, mas tem, né? Mais de 30 tem aí, com certeza. Pontapé inicial para a equipe do Ceará. Agora sim, apita o árbitro. Começa o jogo. Vamos correr aí, ô cambada. Vamos correr aí, ô cambada. Deixa com a gente que agora é pura emoção. Cadu, Santos! Junto com toda a equipe do Energia em campo para trazer o melhor, hein? De Santos e Ceará que já estão correndo atrás da bola. A cabeçada para trás, precisa. Para Fabiano para Lourenço. Lourenço vem se aproximando da área. Roda essa bola lá pela esquerda. Matheus Bahia e tome lançamento lá dentro da grande área. Olha o toque. Olha a bobeada. Mugni bateu, catou, largou, bateu, é gol. Deu ruim. Se ferrou. Houve um equívoco. Nós estávamos falando do Lucas Mugni agora, toda a carreira dele no Flamengo e tal. Mas outra vez uma falha terrível na bola aérea, hein? Pode trocar o zagueiro que quiser, um rodízio de zagueiro. Ninguém sabe subir de cabeça aí. De cabeça primeiro, depois... De cabeça primeiro, depois a defesa do Brasão, ela correu por cima da linha. E depois, na sequência, parece que tinha condição. Pedro Raul, não sei não, hein? Pedro Raul, não sei não, hein? Se estava impedido, hein? E lá forte. Vem a equipe do Ceará pela direita. Toque pra dentro da grande área. Pedro Henrique bateu, é gol. Deu ruim. Se ferrou. Houve um equívoco. Como diz o cearense Fagner, não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz. Com Frias e companhia limitada, não vai dar pra ser feliz, hein? Amplia o placar a equipe do Ceará. 2-0, fora o baile. Detalhe do gol é seu, menino La Roca. A defesa do... Pelo amor de Deus. E olha que lá vem a equipe do Ceará de novo, vem com Ailon. Ailon recorre, entregou pelo meio para Vina. Vina botou para correr. Pedro Henrique aberto aqui pelo lado esquerdo do campo. Vai encarar Cabadeiro. Para lá, para cá, já pisando dentro da grande área. Entregou pelo meio. Sobral dominou, limpou, bateu. Sobrou. Deu ruim. Se ferrou. Houve um equívoco. Para fechar a conta, Sobral, camisa 88, 3-0 para a equipe do Vozão. Detalhe do gol, menino La Roca. Cai a invencibilidade de Vojvoda. Fim de papo na Arena Castelão. E a calculadora na mão. É vida de santista. Vem aí o Sombra. Vem aí os vestiários preocupantes do Energia em campo. Fim de jogo. Ninguém vem reclamar não. Sem chororô e tchau que eu vou pra casa. A few moments later. Agora nos 97,7 é verdade. Ceará 3, Santos 0. E quem conta por que tomou 3-0 não é goleada, mas é um placar elástico. Quem conta agora por que 3-0 é ele, Ademir Quintino. Preocupante a situação do Santos, Sombra. Quando algumas pessoas aí torcedores do Santos que utilizam as redes sociais, os comentários do chat, o Twitter, o X da vida, Instagram... Pô, Ademir, tá chato demais. Só reclama. O cara tá invicto. O campeonato não é de apresentação, é de pontos corridos. E é verdade o que estava se falando. Contra o Fluminense, que só empatou, o Santos fez um bom jogo. Contra o Atlético Mineiro, que só empatou, o Santos fez um jogo melhor, até com um a menos. Contra o São Paulo, terceiro time do São Paulo, que o São Paulo estava concentrado somente para Taça Libertadores da América, o Santos ganhou o jogo, né? São Paulo colocando jogadores que nem tinha utilizado no Campeonato Brasileiro, né? Aí depois o Santos voltou a empatar contra o Red Bull Bragantino, já não jogou bem, Sombra. Caiu assustadoramente diante do Grêmio, também já não voltou a atuar bem, apesar de ter feito o segundo tempo. E o Grêmio todo esfacelado, com 12 desfalques, somente 3 titulares. O Santos não conseguiu ganhar do Grêmio. E culminou hoje na sexta partida, dirigido pelo Vojvoda, né?
Eram até aqui 4 empates e 1 vitória. E agora o aproveitamento dele despencou para 38%. Então, quando eu falo que o campeonato não é de apresentação de pontos corridos, porque o Santos tem um ataque que não faz mal para ninguém. O ataque do Santos finaliza muito mal. E hoje não conseguiu nem finalizar, porque o Vojvoda foi para uma proposta bem mais defensiva, colocando um terceiro volante no meio de campo, retirando o Barreal e colocando o Rincon. Então ficou o time no meio de campo da seguinte forma: o Schmidt de primeiro volante, quase que lado a lado do que é o Rincon. E, na minha opinião, errou o treinador, porque o entrosamento do Schmidt com o Zé Rafael já era perceptível. Acabou se perdendo isso. O Zé Rafael virou meia e ele não joga de meia desde 2017, 18, quando ainda estava no Bahia, 17. 18 acho que já estava no Palmeiras. E o Roleza ficou sozinho para a construção e ele não é o chefe. O Roleza pode ser um bom coadjuvante. Ele nunca vai ser a estrela principal da companhia. Pode ser esporadicamente num jogo, mas numa competição não vai ser o principal jogador do time. O ataque do Santos só recebia a bola de costas e não tinha talento. O Santos lateralizava muito o jogo. O Santos não tem velocidade e qualidade para jogar por dentro, para abrir espaço e envolver na defesa por dentro. Então lateralizava o jogo. De um lado estava o Guilherme Escobar, que não produziu absolutamente nada em termos ofensivos, e do outro lado estava o Igor Vinícius, que tem até essa profundidade, mas o Santos insistia em jogar para o lado esquerdo. Veio o segundo tempo, o Vojvoda percebeu que como saiu atrás do marcador, precisava alterar isso, voltou com o esquema dos jogos anteriores, com o Barreal de assistente do Roleza na construção de jogadas, e melhorou o time do Santos. Melhorou, mas não o suficiente para empatar o jogo. Tanto que o goleiro Bruno Ferreira só foi aparecer no jogo no final da partida. E aí, quando ele preparava para entrar o Souza, que também demorou uma eternidade, hein? Deu a volta ao mundo em 80 minutos para colocar o Souza. Ele colocou o Souza só com 22 minutos do segundo tempo. Aí o Santos já tinha tomado o segundo gol, já que entrou bem demais o Pedro Henrique, jogador do Corinthians, no ataque do time do Ceará. O Souza, em poucos minutos, Sombra, criou 2 oportunidades. Uma delas, o Roleza finalizou de bicicleta para boa defesa. Aí sim começou a aparecer o goleiro Bruno Ferreira. Depois teve uma jogada do Cabadeiro e do Lautaro que o Bruno... O Cabadeiro finalizou primeiro, o Bruno defendeu e depois o Lautaro. Mas isso já estava com 42 minutos do segundo tempo. A casa já estava arrombada. Ficou uma trocação no final do jogo. O Santos atacava e o Ceará contra-atacava. E chegamos a citar durante a transmissão que o Ceará estava bem mais perto do terceiro gol do que o Santos do primeiro. E efetivamente isso aconteceu aos 49, quando o Sobral recebeu uma bola e aí ele pôde escolher se batia na direita, no meio, no canto esquerdo. Ninguém para fazer a tal da bola coberta, ele chutou como quis e o Brasão nada pôde fazer. Demonstra as carências do Santos, o elenco pessimamente montado por esta diretoria de futebol. O Alexandre Matos não estava. Não interessa, o presidente é o mesmo, ele que escolheu o Pedro Martins, que já não está mais lá, para montar esse time aí. As contratações da janela agora foram feitas pelo Alexandre Matos, sim. Foi ele que trouxe Cabadeiro, foi ele que trouxe Bilal, foi ele que trouxe Lautaro Dias. E aí você vê que o Santos contratou 20 e não contratou 4. E é assim que o Santos vai para o clássico contra o Corinthians, com uma vitória pesada, sem produzir quase que absolutamente nada, sem perspectiva e sem enfrentar os adversários que estão na ponta da tabela, inclusive o Palmeiras, que é o líder do campeonato 2 vezes. Então, Sombra, quando eu fiz até uma brincadeira que eu vou cobrar 30% de insalubridade da energia, já que a insalubridade é a exposição de um trabalhador agente nocivo, porque esse time do Santos é nocivo. Ele não produz nada e o treinador que está conhecendo o elenco durante a competição, ele não confia nos zagueiros que tem, tanto que ele já mexeu novamente. O Santos que já teve Gil, já teve Luizão, já teve o Zé Ivaldo de zagueiro, já teve o Luan Pérez, que era 7 vezes seguidas o titular, hoje começou com uma zaga que foi contratada agora. E quando eu falo que o futebol brasileiro virou uma curva de rio, onde jogadores de 4º e 5º escalão estrangeiro estão ficando aqui, porque a moeda do Brasil, graças a Deus, nesse sentido, ainda é um pouquinho melhor que as outras dos demais países da América do Sul, porque antigamente só vinha estrangeiro, mas de qualidade para cá. Vinha Carlito Teves, vinha Rodolfo Rodrigues, vinha Pedro Rocha, vinha Arce, vinha Figueroa. Hoje vem Lautaro Dias, vem Adonis Frias. Esse zagueiro do Santos, Adonis Frias, que jogava no México, ele não pula uma lâmina de barbear. No jogo aéreo ele é péssimo.
Ele foi um dos principais causadores hoje dessa catástrofe em território nordestino do Santos, né? E mais uma derrota na conta do Vojvoda, que tem um aproveitamento aí diante do Ceará muito ruim. Foi a 12ª derrota dele em 25 jogos enfrentando o Vozão. Foram 8 empates e apenas 5 vitórias. E o Santos, que tinha 5 pontos de gordura para a zona de rebaixamento, já que é o porteiro das zonas há muitas rodadas, não das zonas, da zona. Apesar dos times lá embaixo, a maioria deles ramelando, o Atlético Mineiro não ganha não sei quanto tempo, ainda está na frente do Santos. O Santos agora se vê a 3 pontos apenas da frente da zona, podendo entrar na zona na próxima rodada. Se o Vitória Baiano ganhar na próxima rodada e o Santos perder o clássico para o Corinthians, Sombra, quem vai para a zona é o Santos. O Fortaleza, que não ganhava de ninguém, vem de 3 vitórias em 4 jogos, sobre o comando do Martim Palermo, o argentino. Então a coisa está ficando feia. E repito, eu sou repetitivo. Alô, Aldo Neto, eu sou repetitivo. O Santos vai enfrentar os times da primeira parte da tabela que tem aspirações de Libertadores e título, agora na parte final da competição. O Santos não é um time comum. É a 5ª maior folha do Brasil, mas tem um time comum. Você vê que o time foi mal montado, salários exorbitantes para jogadores que não merecem o salário que tem, alguns deles, para o quilate que tem. A folha salarial não condiz com a colocação do time na tabela. E é nesse calvário que o Santos vai pro jogo vai pro final da competição e vai ser essa luta até o final. O Santos vai lutar até o final aí para... Aí eu vejo como o time estava sem perder, mas também não ganhava, que... vamos pensar em Copa Sul-Americana. Não. Tem que se preocupar primeiro em sair dessa zona aí de possibilidade de rebaixamento. Célio Roberto, eu critiquei o senhor, sim, porque ele usou os microfones do Santos para fazer... para como diz, eu tô fora desse contexto aí. O passado tá matando o Santos. Não é o passado que tá matando o Santos, não. São as escolhas do presente. Foi o senhor, foi o presidente que escolheu esse elenco de má qualificação aí. Então, tem que criticar sim. Quer que eu bata a palma, que eu aplaudo o que ele fez? O que ele construiu de bom? Qual foi o legado que ele deixou? Então, o Santos vem de péssimas campanhas, de péssimas gestões, uma atrás da outra, e tá combinando em tudo isso aí. Eu só espero que 2023 não se repita, Sombra. E quem avisa, amigo é. O Pedrinho que gosta de falar aí, que é o bingo do Ademir. Eu não sou engenheiro de obra pronta. É melhor falar antes do que falar depois, quando a coisa já aconteceu. O Santos vai ter que se reinventar, o treinador vai ter que conhecer o elenco durante a competição e extrair o máximo deles para sair dessa situação, porque a janela fechou, não pode mais contratar, as trocas que podiam fazer no elenco terminaram na sexta-feira. É isso aí que o Santos tem para tentar evitar o segundo rebaixamento do time na história dessa instituição tão grandiosa e que um dia já foi a melhor do mundo, Sombra. 1 hora depois. Salve, galera do Energia em Campo, aqui é o Ricardo, santista do Jardim do Tiro. Ai, não! Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Se passar um chá de da 1h dessa da noite, é melhor do que assistir esse Santos jogar. Pelo amor de Deus, velho. A gente tem 2 lateral inoperantes. Esse argentino aí só joga com a bunda no chão, velho. Pelo amor de Deus. Igor Vinícius também, olha, vou te falar. O João Schmidt, mano, parece que tem efizema pulmonar, anda em campo. Socorro, velho. Socorro. Eu vou falar um negócio pra vocês, né, cara? Ver o Igor Vinícius, o João Schmidt, é muito triste, cara. E o Igor Vinícius, eu não sei aí no Santos, mas no São Paulo ele fazia tudo errado. Pior que o Igor é um dos menos culpados, viu, Sombra? É um dos menores problemas. Porra, então é muito problema, porque se ele é um dos menores, eu fico imaginando quais são os maiores, o Pedrinho, porque ele assim, se ele acerta um drible, ele erra o cruzamento. As opções dele são sempre erradas. João Schmidt, como falou aí, parece um senhor, um veterano em campo. Olha, Sombra, tanto o Mike quanto o Igor Vinícius não tem culpa alguma do que eu vou falar, tá? Tem culpa a diretoria do Santos, tem culpa as comissões técnicas que por aqui passaram, por muito menos o Sherman, que eu não acho craque, não acho o novo Carlos Alberto Torres, muito longe disso, acho apenas um jovem com um futuro minimamente promissor aqui no Santos ou em outro lugar, enfim. Por muito menos ele foi escorraçado do time titular. Recebeu muitas críticas, na minha visão, exageradas por parte do torcedor. E a diretoria do Santos resolveu colocar esse menino de lado, inclusive rebaixando-o
para o Sub-20. Sub-20 este que, inclusive, no dia de ontem, ele marcou um dos gols da vitória do Peixe nas quartas de final do Campeonato Paulista da categoria. Repito, não acho nenhum craque, não acho um jogador que vai revolucionar a lateral direita no futebol brasileiro, muito longe disso. Mas se o Sherman tivesse as mesmas atuações que vem tendo o Mike e o Igor Vinícius nos últimos jogos, eu queria ver sinceramente, Sombra, qual seria a reação do torcedor do Santos. Isso vale também para o Escobar. O torcedor do Santos, aos poucos, está percebendo qual é a característica de fato do Escobar, que é só um cara raçudo. O Santos tomou gol no início do jogo, depois acaba o Escobar. Quando você precisa dele na parte ofensiva, você esquece. O Santos tomou o gol muito cedo. Não vou dizer aqui que o Santos joga com um a menos no ataque, não chega a esse ponto. Mas o Escobar não tem característica, Sombra, de cruzamento, de tentar uma jogada no 1 contra 1, de tentar um drible pra cima de um lateral adversário, de tentar uma profundidade. Então, quando o Santos toma um gol muito cedo e o Escobar é o titular, morre a criação de jogadas do Santos pelo lado esquerdo, cara.